A primeira coisa que me chama a atenção nesse salmo é o título. Então, a Ave Maria, os salmos tem sempre um títulozinho, né? E o título, a minha Bíblia Ave Maria, o título é Senhor, esperança dos aflitos. O que diz o nosso tema de hoje? Livra os cativos. Então, guarda isso. Senhor, esperança dos aflitos, o Senhor livra os cativos. Então vamos à leitura. Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a vida. Salmodiarei ao meu Deus enquanto existir. Não coloqueis nos poderosos a vossa confiança. São apenas homens nos quais não há salvação. Quando se lhe for o Espírito, ele voltará ao pó, e todos os seus projetos se desvanecerão de uma só vez. Feliz aquele que tem por protetor o Deus de Jacó, que põe sua esperança no Senhor, seu Deus. É esse o Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm, que é eternamente fiel à sua palavra, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor livra os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor ergue os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos. Ampara o órfão e a viúva, mas entrava nos desígnios dos pecadores. O Senhor reinará eternamente. Ó Sião, teu Deus é rei por toda a eternidade. Amém? Essa palavra aqui, que na sua simplicidade já não precisava nem uma pregação, porque ela é muito clara. Muito clara. Né? Hoje nós estamos declarando o senhorio de Jesus, todo o poder de Deus. Então, esse salmo está claro, esse poder de Deus. Mas gostaria de pontuar algumas coisas com vocês, um pedacinho de cada vez. Eu vou pular o primeiro, o versículo 1 e 2. Vamos deixar esse versículo 1 e 2 para o final. Mas tudo a partir do 3, do 3 e 4, ele diz o quê? Não coloqueis nos poderosos a vossa confiança. São apenas homens nos quais não há salvação. Por quê? Porque o ser humano é Deus? Não. Qual o poder que os homens têm sobre nós? Somente aquele que a gente permite. Porque maior de tudo é Deus. Então Deus, o homem é ser falho. Então ser falho é consequência. Não era para ser assim, né? Mas nós já alcançamos essa imperfeição, essa falha, em consequência da herança de nosso pai Adão, da nossa mãe Eva, do pecado. Então, a partir do pecado, né, de Adão e Eva, a gente então nos tornamos todos inclinados ao mal. Todo mundo é mal? Não, todo mundo não é mal. Só é mal aquele que dá vazão a essa maldade que vem como herança pelo pecado. Então, o ser humano é falho, o ser humano tem inclinação ao mal, e falta ao ser humano a sabedoria. Tá? Vamos pensar bem nessa palavra, sabedoria, e depois eu vou voltar nela. Depois, no versículo 5, ele diz: feliz é aquele que tem por protetor o Deus de Jacó, que põe sua esperança no Senhor, seu Deus. Então, podemos resumir que feliz é aquele que confia no Senhor. Versículo 6 diz lá: é esse Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm. Então nós voltamos mais uma vez lá no Gênesis, a gente vai ver como Deus criou tudo, e a cada coisa que Deus fazia, ele dizia o quê? E tudo era bom, né? Então Deus criou, então Deus é o autor. Se ele é autor, portanto ele é dono de tudo, Senhor de tudo. A autoria de tudo que a gente vê, né? Mesmo
as construções. Foi feito pelo humano, mas o humano só chegou ao ponto de construir porque Deus permitiu, Ele deu inteligência. Né? Tudo vem das mãos do Senhor. Nada nesse mundo passa que não tenha sido perpetrado pela criação e pela autoria de Deus. Então, Senhor é Deus, Deus é um Senhor. No versículo 7 até o versículo 9b, ou seja, até a segunda frasezinha do Salmo, ele diz: esse Deus, ele faz justiça aos oprimidos, ele dá pão aos que têm fome, ele livra os cativos, ele abre os olhos aos cegos, ele ergue os abatidos, ele ama os justos, ele protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva. Ou seja, em qualquer situação da sua vida, Deus ali está. Se você está sendo injustiçado, se você está com fome, se você está cativo, se você está cego, se você está doente, se você está abatido, o Senhor ali está. Muitas vezes a gente tem os olhos vendados para isso. A gente não percebe essa presença de Deus em todas as situações da nossa vida, mas Deus ali está. Então, essa listinha aqui nada mais é do que todas as obras de misericórdia que o Senhor faz em nossas vidas. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele tem poder. Porém, no versículo 9c, ele vai dizer, ele dá todas essas bênçãos, mas ele entrava nos desígnios dos pecadores. Então, o que ele quer dizer para nós? Nós temos todas as condições, todas as graças de Deus nós podemos receber se estamos longe do pecado. Se estamos longe do pecado, a gente está longe das graças de Deus. E muitas vezes a gente pensa que Deus não liga para mim. Deus está me vendo cativo, Deus está me vendo passar fome, mas Deus não liga para mim. Esse Deus, e é muito papo dos ateus aí, Deus não existe. Se existisse, não existia fome no mundo. Deus não existe, não existe a maldade no mundo. As pessoas esquecem que quem colocou a maldade no mundo não foi Deus. Foi a desobediência do ser humano. O inimigo foi lá, mas o inimigo, ele não, o poder que o inimigo tem sobre nós é a partir daquilo que a gente permite que ele nos conduza. Assim como a gente pede que o Espírito Santo nos conduza, né? Muitas vezes a gente deixa o inimigo conduzir a nossa vida. E essa condução aí do inimigo é que vai provocar todo o mal, né? Versículo 10. Chegamos ao versículo 10, onde ele diz: o Senhor reinará eternamente. Ó Sião, teu Deus é rei por toda a eternidade. Vamos trocar esse Sião ali para Beth, para Maria Elisa, para Luiz. Vamos colocar aí. Cada um vai dizer essa frase colocando o seu nome. Ó Maria Elisa, teu Deus é rei por toda a eternidade. Alguém tem alguma dúvida disso? Não. Senão a gente não estava aqui, né? Se a gente não cresce nesse Deus, a gente não estaria aqui. Então Deus é Senhor, é Deus e é poder. Amém? Então, vocês viram que a palavra é simples, tudo entendimento. Mas hoje o Senhor quer que a gente se debruce sobre o versículo 7c, que diz: o Senhor livra os cativos. E aí o Senhor foi colocando algumas perguntinhas no meu coração, que o nosso irmão ali, Paulo, já até começou, né, na sua escuta, né? O Senhor, Ele quer nos libertar. O Senhor quer... Alguém sabe o que é a palavra cativo? Alguém tem alguma dúvida? Cativo, lembra de cativeiro, lembra de prisão. Né? Tem muitas formas de a gente ser preso. A gente fica preso em cadeias, né, em algemas. A gente fica preso em cárceres mesmo, né, em celas.
mas a gente também fica preso ao pecado, a gente fica preso aos nossos vícios, como o nosso irmão colocou, a gente fica preso à nossa falta de perdão, a gente fica preso por tudo aquilo que contradiz o que o Senhor nos ensinou, que é um dos maiores mandamentos, que ele resumiu num grande mandamento. Quem lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Né? Então a gente fica encarcerado. O Senhor hoje quer nos libertar. Como o nosso irmão falava, eu não sei qual é a tua prisão. Eu não sei o que o Senhor hoje quer fazer na tua vida, mas a promessa de hoje é de libertação. Eu cochichava ali com o Gilson, falei assim, Gilson, toda a pregação já está confirmada, só na proclamação da escuta de Deus. Né? Então, o Senhor quer nos libertar. Mas o que tem nos prendido? Qual a opressão? Aqui fala em opressão. Qual é a fome? Aqui fala de fome. E a gente tem mania de achar que tudo que está relacionado à fome aqui na Bíblia está falando de fome material, de comida. Mas essa fome que o Senhor fala aqui é a fome espiritual. Que eu acredito que Deus agracia a vida de cada um, que ninguém passa fome. Né? Mas tem uma fome maior, que é a fome espiritual. Qual cegueira? A gente não é a cegueira dos olhos, a cegueira material, mas a cegueira espiritual. O que está nos impedindo de alcançar essa graça de libertação que o Senhor está nos propondo nessa noite? Então, eu peço que você feche os seus olhos. E nós vamos cantar um louvor que ele faz bastante um questionamento sobre essas prisões. Porque o Senhor, para nos libertar, nós temos que querer. Querer. Porque às vezes a gente prefere, a gente quer libertação, a gente quer cura, a gente quer bênçãos, a gente quer milagres, mas a gente não abre o coração. Porque para abrir o coração, a gente tem que ter um movimento, um agir. Que a primeira é buscar a Deus, primeiramente. E ao buscar a Deus, ouvir o que Deus nos diz. Já pegamos aqui logo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós não amamos a Deus, a quem nós vamos amar? Se nós não amamos aquele que nos deu a vida, se nós não amamos aquele que criou o céu, a terra, o mar e todas as coisas, tudo que nele contém, quem vamos amar? A quem vamos amar? Família? Nossa, eu não acredito